E depois que saiu a notícia sobre o rebaixamento do Lyon, torcida do Flamengo faz movimento pela contratação de Thiago Almada. Eu vou falar sobre isso, vou falar também do jogo entre Flamengo e Los Angeles, quanto que o Flamengo ganhou e deixou de ganhar com o empate ontem, e vou falar sobre jogador do Bayern de Munique pedindo ajuda para jogar contra o Mengão. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meus amigos, minhas amigas, você não paga absolutamente nada por isso, é de graça. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like porque vai ajudar e muito no nosso trabalho, vai ajudar e muito em nosso crescimento, como eu sempre falo, é muito importante para nós. Não é inscrito? Se inscreve, já é inscrito, deixa aí o seu like. Vamos começar falando aqui sobre o jogo, porque ontem, infelizmente, o Flamengo ficou em 1-1 ali com o Los Angeles. Havia uma expectativa na torcida que o Flamengo ganhasse o jogo de ontem, até porque se o Flamengo vencesse a partida de ontem, o Flamengo poderia ser o único time nesse Super Mundial a ter 100% de aproveitamento. Por que eu digo que poderia? Porque amanhã vai ter Manchester City e Juventus. Os dois ganharam os primeiros jogos. Então, se eles ficassem no empate, por exemplo, apenas o Flamengo conseguiria vencer os 3 jogos na fase de grupos. Porém, infelizmente não aconteceu, apesar do Flamengo ter tido muito mais volume de jogo, né? O Flamengo teve, por exemplo, 66% de posse de bola. O Flamengo finalizou 19 vezes no gol do Los Angeles, teve 4 bolas na trave, 2 do Arrascaeta, teve 2 bolas do Arrascaeta na trave, uma do Pedro e uma do Danilo. Essa do Pedro, principalmente, eu acho que mesmo se fosse gol não ia valer, o goleiro estava caído no chão, não sei se o juiz iria ou não validar o gol do Flamengo, mas teve 2 bolas do Arrasca na trave, teve uma bola do Danilo na trave, também teve um jogador lá do camisa 8, né, do Los Angeles, que também colocou uma bola na trave ainda no primeiro tempo. Vamos falar do fato. O Flamengo teve muito mais volume, 66% de posse de bola, finalizou muito mais, mas infelizmente não era o dia da bola entrar, acabou que a bola não entrou e o Flamengo não conseguiu resultar esse volume em uma goleada, em muitos gols, como queria o torcedor rubro-negro. Mas agora eu vou dizer uma coisa, presta bastante atenção no que eu vou falar. Hoje, o noticiário, vai ter muita gente no noticiário querendo criticar o Flamengo, querendo trazer uma crise para dentro do Flamengo. Não vamos cair nisso. Não vamos cair nisso. Não vamos cair nisso. Vamos acreditar que o Flamengo vai conseguir vencer, que o Flamengo vai conseguir passar do Bayern. Agora é o momento da gente apoiar o nosso time. Agora é o momento da gente vir junto com o nosso time. Agora é o momento da gente colocar o nosso time para cima. A gente tem um duelo, assim, importantíssimo pela frente no próximo final de semana. Então vamos apoiar o nosso time, vamos confiar nos nossos jogadores e vamos com tudo, acreditando que é possível a gente ganhar esse jogo contra o Bayern de Munique. Bom, antes de eu continuar aqui e falar mais sobre essa partida contra o Bayern, com o empate de ontem, o Flamengo saiu aí com uma bagatela de 5,5 milhões de reais. No Super Mundial é o seguinte, o time que ganha leva 2 milhões de dólares, se empata, leva 1 milhão de dólares cada time. Ou seja, o Flamengo, como saiu no empate ontem, acabou levando só 1 milhão de dólares para dentro de casa, totalizando aí mais ou menos uns 5,5 milhões de reais. Vale lembrar que só de premiação por vitória, o Flamengo termina essa primeira fase aí com 27,5 milhões de reais. O Flamengo venceu 2 jogos, levou 11 milhões aí em cada jogo, 22 milhões, mais 5,5 milhões, 27,5 milhões de reais é o prêmio total do Flamengo nessa primeira fase aí do Super Mundial de Clubes. Ganhou mais uma premiação de 41 milhões porque passou para as oitavas de final. E aí, meus amigos, se ganhar do Bayern domingo, além desses 11 milhões, ganha uma outra bolada e vai jogar as quartas de final ou contra o PSG ou contra o Inter Miami. Ah, Flazoeiro, mas o PSG não tem nem chance contra o Inter. O Inter Miami não tem nem chance contra o PSG. Gente, é futebol. Ao que todo mundo dizia era, se o Flamengo passasse em segundo, o Bayern de Munique passaria em primeiro e o Flamengo não encontraria o Bayern. O Flamengo passou em primeiro, o Bayern em segundo e vão se encontrar do mesmo jeito. Então, no futebol, tudo pode acontecer e, é claro, o Flamengo tem que estar preparado e pronto para tudo. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora. Vamos falar sobre Thiago Almada, porque, cara, ontem, o que eu recebi de mensagem de gente falando assim, Flazoeiro, tem que falar pro Boto contratar o Thiago Almada, o Flamengo tem que ir lá tentar a contratação do Thiago Almada, por que o Flamengo ainda não foi no Thiago Almada? Vou explicar pra vocês, gente, o negócio é o seguinte, ontem, oficialmente foi comunicado que o Lyon da França,
que é o time onde joga o Thiago Almada, o time que é do John Textor, o mesmo dono do Botafogo, foi rebaixado. Por quê? Por questões de pagamentos, por dívidas. O Lyon tem algumas dívidas lá, e por conta dessas dívidas, acabou aí sendo rebaixado. E daí, gente, o que acontece é o seguinte, vou explicar para vocês. Muitos torcedores do Flamengo estão falando, olha, o negócio é o seguinte, agora é hora de ir no Thiago Almada, agora é hora de tentar a contratação do Thiago Almada, agora é o momento, porque o Lyon financeiramente está fragilizado, vou falar aqui uma palavra, entre aspas, quebrado, e se o Flamengo chegar com o dinheiro, o Flamengo pode conseguir contratar o jogador. Só que tem duas questões importantes. Primeira questão, o jogador querer vir jogar no Flamengo. Flávio, por que você está falando isso? Vou explicar. Quando o Almada ele veio jogar no Botafogo, ele foi, né? Na verdade, ele não veio, ele foi, porque foi no Brasil. Quando ele foi pro Brasil para poder jogar no Botafogo, ele jogou no Botafogo com a promessa de ficar 6 meses no Botafogo e ir para o Lyon. Foi o que aconteceu. Ele ficou 6 meses no Botafogo e foi para o Lyon. Ele sabia que ele não iria ficar jogando no futebol brasileiro. Se ele vem para o Flamengo agora, ele vem para o Flamengo sem essa promessa de sair para algum outro clube na Europa. O desejo do jogador era jogar na Europa e isso foi primordial para o John Textor conseguir convencer ele e levá-lo, na época, para jogar no Botafogo. Então a primeira coisa que o Flamengo tem que fazer, se o Flamengo quiser contratar o Thiago Almada, é convencer o jogador a ir jogar no Flamengo. Esse é o primeiro passo, convencer a ir jogar no Flamengo. Primeira coisa que tem que fazer. E a segunda coisa é ir lá no John Textor e oferecer dinheiro para ele, oferecer uma quantia que com certeza não vai ser uma quantia baixa, já que é um jogador muito valorizado, é um jogador que dispensa comentários com a bola no pé, joga muita bola. Mas o primeiro passo que o Flamengo tem que dar, caso queira contratar o Thiago Almada, é convencer o jogador a vir jogar no Mengão. Daí eu queria saber a sua opinião, se você fosse o José Botto, chefe do futebol do Flamengo, dirigente do futebol do Flamengo, você tentaria ou não a contratação do Thiago Almada? O que você faria? Aproveitaria do momento de fragilidade do Lyon e tentaria trazer o jogador para o Mengão? Coloca, por favor, nos comentários, lembrando sempre que o seu comentário ele é muito importante para nós. Bom, Oi, Felipe, boa noite. Sidney Marinho, da Litoral News. Queria ouvir de você uma análise dessa primeira fase como um todo, desse jogo de hoje. Eu sei que você só projeta adversário a partir de agora, mas é inevitável, né? Projetar, pelo menos o lado da chave em que o Flamengo está ficando, está se desenhando um lado bastante duro, né? Um confronto contra o Bayern, passando um confronto contra o PSG. Vale aquela máxima de que quem quer ser campeão não pode escolher adversário? Obrigado, Felipe. Primeiro, grande fase de grupos, conseguimos nosso objetivo de forma antecipada. Hoje a gente conseguiu segurar todos os jogadores que estavam com cartões ou estavam pendurados, conseguimos dar minuto para jogadores que vinham tendo menos minutos, conseguimos dar ritmo para alguns jogadores que precisavam mais de ritmo e mesmo assim o time manteve o padrão. Fizemos um grande jogo, fizemos várias chances para fazer gol, infelizmente a bola não entrou e no final das contas um empate que a gente sai com essa força de não ter perdido, né? Porque não é a mesma coisa sair daqui com uma derrota do que com um empate. Então saímos aí felizes, sem nenhuma lesão e com uma grande fase de grupos. E agora pensar no Bayern, nada mais além do que o Bayern de Munique. Next. Felipe, tudo bem? Dani Boaventura, Flamengo TV. Acho que essa tua primeira resposta já vai muito de encontro com o que eu queria perguntar. Assim, o torcedor mais ávido por resultado, ele vê a campanha do Flamengo e vê o empate hoje e ele fica um pouco frustrado como torcedor, né? Passionalmente. Mas a importância de você conseguir poupar jogadores com cartões, de você conseguir dar essa rodagem, de você conseguir dar confiança para um grupo como um todo, para continuidade, tendo em vista que a gente tem um adversário europeu de força extrema pela frente numas oitavas de final, e até do resultado também. Queria que você fizesse sua análise um pouco generalista, assim, do que você conseguiu oferecer hoje ao Flamengo, apesar de não ter vindo uma vitória.
Não, o resultado, claro que o torcedor sempre vai querer o resultado, sempre espera vitórias, né? Mas eu tenho um caminho traçado, um plano traçado para a gente chegar até essa vitória, e o resultado nós não controlamos, nós controlamos a forma que nós temos de jogar, de impor o nosso ritmo, de jogar do jeito que o Flamengo pede, e o time fez isso. O time fez, pressionou alto, teve a bola, saiu bem da pressão, conseguiu dominar todo o território, jogar no campo do adversário, praticamente dentro da área deles. Chutamos muitas bolas no gol, perdemos várias chances. Infelizmente a bola não entrou no momento que tinha que ter entrado. E assim como eu falei, o resultado a gente não controla, mas a forma é sim. Felipe, Mauro César, UOL, Jovem Pan e TV Cultura. Você definiu muito bem na coletiva passada a questão dos níveis dos times europeus e a possibilidade, em tese, claro, dos times sul-americanos, brasileiros, enfrentarem, e agora vai enfrentar um deles. O Bayern seria um desses times, na sua avaliação, dessa elite, que é muito mais difícil de enfrentar, e, em cima disso, o Flamengo pode ter que se adequar a uma outra estratégia, ou você pretende jogar como vem fazendo, como fez contra o Chelsea, por exemplo? Bom, para mim, o Bayern, claro, faz parte dessa elite. É um time, um colosso, né? Gigante europeu, time absolutamente dominante nos seus jogos, no seu campeonato nacional, e com um elenco extraordinário, e com um treinador, obviamente, também excelente, né? Onde também nos dá muitas ideias para poder copiar e trazer para o nosso modelo também. Só que um jogo, tudo pode acontecer. E a forma que nós temos de jogar, nós temos de preparar os jogos, nós temos o nosso modelo de jogo, nós temos de treinar, de estudar os adversários, depois passar todo o plano para os jogadores, é sempre a mesma. Segundo o DNA do Flamengo pede, você tentar tirar a bola do adversário, propor, pressionar, depois propor jogo e ser o mais vertical possível. Isso que é o que o torcedor pede, e é isso que nós vamos tentar fazer. Depende daí do adversário que a gente tenha pela frente. Sabemos da qualidade que eles têm e da forma que eles jogam. E aí, claro, com certeza, eles vão tentar fazer o jogo deles, impor o ritmo deles, e nós vamos ter com certeza também as nossas chances de poder fazer a mesma coisa e no final que vença o melhor. Felipe, aqui. Boa noite, Letícia de Almeida, BTB Esportes. Que o Alacian é um jogador com potencial altíssimo não é novidade para ninguém, né? Mas claro que fazer 2 gols numa competição como essa abre ainda mais, né, para o cenário mundial o potencial que ele tem. Eu gostaria de saber de você como você conta com esse jogador para esta competição ainda e para o restante da temporada, e se há alguma preocupação de ele começar a despertar interesse de outros clubes. Obrigada. Não preocupação nenhuma. Está bem protegido pelo Flamengo, tem com certeza um contrato bem protegido, um jogador que a gente tem uma confiança muito grande, como eu já falei em outras entrevistas, um cara que tem fome de vencer, tem uma ambição, luta e trabalha diariamente para conseguir o objetivo dele, e consequentemente ajuda muito a nossa equipe e o Flamengo, e ainda tem muita margem de evolução. E o primeiro passo é o que ele está fazendo dia a dia. Trabalho, ele quer mais que ninguém, ele trabalha mais do que ninguém, e o resultado está se vendo hoje no campo, né? E eu fico muito feliz porque, para mim, ele já era, né? Mas hoje ele se torna uma realidade para o torcedor, né? Então, é um jogador muito importante, que nos dá também polivalência, e principalmente uma das coisas que mais necessárias para o jogador de ataque, que é gol. Então, estou muito feliz por ele. Espero que ele continue evoluindo cada dia. Felipe, Simon Ledo, do Coluna do Fla. Obviamente você não vai falar quem vai jogar contra o Bayern, quem não vai, né? Mas hoje nós vimos, por exemplo, o Arrascaeta jogando quase o jogo inteiro, né? Foi até um bom tempo do segundo tempo. E é o principal jogador do Flamengo na temporada. Eu acho que isso é meio que unanimidade entre o torcedor, pelo menos. Existe, talvez, algum indício de que o Arrascaeta hoje foi mais usado e que ele, de acordo com o estilo do Bayern, no próximo jogo, possa ser um pouco menos explorado? Não tem absolutamente nada a ver com o jogo do Bayern, o que eu decidi hoje, absolutamente nada. A única coisa que sim foi decidida foi os jogadores que estavam com cartão, e eu tentei não usar, e só usei o Bruno Henrique, porque o Bruno também precisa de minutos
manter ritmo, né, que não vinha sendo titular nos últimos jogos, mas eu não decidi ainda o plano do Bayern. E a partir do momento que eu começar a estudar, eu vou decidir quem vai jogar. Felipe, eu vou voltar a falar do Alassian, porque a gente sabia que ele jogava, às vezes, centralizado contigo na base, mas viu o Alassian começar no profissional mais aberto pelos lados do campo e mostrando qualidade ali. Hoje ele fez um gol que tem um gesto assim, técnico de pôr o ombro na frente dos zagueiros, que é coisa de atacante rompedor experiente, já com muita vivência. Você assim, percebe que ele pode completar o elenco do Flamengo usando essas características em todas as 3 posições da frente, e essa margem de evolução dele também é para ser um 9, possivelmente, nesse teu elenco? Ele subiu na hierarquia dos atacantes ali do Flamengo? A hierarquia é diária, né? Como eu falo sempre para vocês, eles competem entre eles, e aí depois eu tomo as decisões e eu escolho quem que eu acho que vai encaixar melhor com que a equipe, com as necessidades da equipe. Ele, além desse gesto técnico, ele usa as 2 pernas, né? Que você falou, ele usou o ombro, mas ele usa muito as 2 pernas. E ele finaliza muito bem com as 2 pernas. E por mais que ele vinha jogando muito na ponta, acho que praticamente toda a base, eu vejo ele muito mais como um 9, um cara que ataca espaço, porque ele é um jogador muito leve, versátil, com saúde, se oferece o tempo todo e finalizador. Então, por mais que ele possa fazer isso, e faz, né? Ele faz pra gente, eu vejo ele mais como esse 9 que nos ajuda tanto, além de pressionar muito. Felipe, André Avelar, revista Placar. Você chegou aqui já sabendo o próximo adversário, claro, mas quão grande é a tentação de colocar todo mundo em campo, colocar todo mundo para jogar e vencer a partida, fazer a alegria da torcida que estava aqui presente? Então, esclarecendo, a sua escalação de hoje não tem a ver exatamente com o jogo do Bayern de Munique, é isso? Sim, não. O time que foi a campo, na minha cabeça, foi o time, primeiro, para dar minutos para jogadores que estavam sem minutos, pelo fato de já estarmos classificados, não pensando no Bayern de Munique, senão pelo fato de já estarmos classificados em primeiro. Poupamos jogadores com cartões, demos minutos para jogadores que precisam de minutos, outros que precisam de ritmo, e os jogadores que foram a campo, na minha visão, absolutamente suficiente para poder vencer o jogo, e fizeram um jogo digno de merecer vencer, na minha opinião. Fizemos, como eu falei, controlamos, tivemos o domínio total do jogo, tivemos volume dentro da área deles, finalizamos, e infelizmente o resultado não veio. Então, foi pensando justamente nesse ponto, para vencer o jogo. Felipe, Mauro Santana Comunicação. Finalizada a fase de grupos, seria muito fácil avaliar a participação do Flamengo pelo resultado, mas pelo desempenho e até mesmo a evolução física da equipe, qual a avaliação que você faz no sentido da resposta do time ao trabalho que foi feito de preparação ainda no Brasil? O que te surpreendeu, o que você acha que ainda precisa melhorar nesses 5 dias que antecedem as oitavas de final? Não me surpreendeu nada. Como eu sempre falo para vocês, a confiança que eu tenho nos meus jogadores, no elenco que é formado hoje no Flamengo. É um elenco muito forte, altamente qualificado, que jogamos de uma forma que é difícil para o adversário. Obviamente que tem adversários que conseguem nos causar dificuldade, como foi o caso hoje, né? Que é um adversário que conseguiu bloquear bastante a nossa progressão do ataque. Mas acredito que chegamos do jeito que esperávamos chegar aqui, mas todo jogo sempre nos dá o caminho traçado para poder evoluir, né? Coisas que precisamos evoluir, tanto no ataque como na defesa. Hoje tomamos um gol, precisamos corrigir esses erros durante esses 5 dias para chegar no Bayern da melhor forma e poder fazer um grande jogo. Felipe, tudo bem aqui? O Arrascaeta jogou 70 minutos, agora não tem muito o que poupar, né? Mata-mata. Ele vinha fazendo um trabalho físico muito bom esse ano. Ele está pronto para todos os mata-matas, para jogar integralmente todos eles? Total disposição para jogar 90 minutos, o que fizer falta, né? Então hoje ele jogou 70 e escolhi dar esses minutos para ele. Eu acho que ele é um jogador que joga melhor quando tem essa sequência. Não tinha cartão, jogou, e se precisar jogar 90, tenho certeza que vai conseguir jogar. No Flamengo,
Nada é pequeno, nem os sonhos, nem os desafios. E nessa reta decisiva do Mundial de Clubes, enquanto o time ainda digere o empate por 1-1 contra o Los Angeles FC, dois assuntos fervem na Gávea. De um lado, o futuro de Wesley, joia que já tem endereço europeu quase certo. Do outro, a preparação para o duelo monumental contra o Bayern de Munique, adversário das oitavas de final, e velho conhecido de Danilo, um dos líderes do elenco rubro-negro. Desde que o ídolo Felipe Luiz assumiu o comando técnico do Flamengo, Wesley passou de promessa à realidade. O lateral direito de 21 anos ganhou protagonismo, virou peça fundamental no sistema defensivo e chamou a atenção de gigantes do velho continente. Nesta terça-feira, 24, durante entrevista ao jornal italiano Gazzetta dello Sport, o defensor revelou sem rodeios: o sonho de jogar na Europa está mais vivo do que nunca, e está prestes a virar realidade. Meu sonho é jogar na Europa pelo menos uma vez na carreira. Jogadores mais experientes como Jorginho, Danilo e Alex Sandro me disseram que ir para a Série A da Itália seria uma ótima experiência para meu crescimento, disse Wesley, que confirmou o interesse direto de Juventus e Roma, duas das maiores potências do futebol italiano. O lateral, no entanto, deixou claro que por enquanto o foco está 100% no Flamengo. Estamos vivendo o Mundial de Clubes, que está sendo uma experiência maravilhosa, e queremos ir o mais longe possível. Juventus e Roma me querem, mas só vou pensar nisso quando terminar o torneio. Nos bastidores, porém, o discurso é outro. Pessoas próximas ao jogador admitem que a saída após o Mundial é praticamente certa. O assédio é forte além dos clubes italianos, equipes da Inglaterra e da Espanha também sondaram o atleta, e o Flamengo já se prepara para a possibilidade de negociar o jovem ainda nesta janela. Com contrato até o fim de 2027, Wesley pode render milhões aos cofres rubro-negros e ser mais um nome formado no ninho a brilhar nos gramados europeus. Quer saber todos os bastidores da possível saída de Wesley e os valores envolvidos? Continue acompanhando nossos conteúdos exclusivos aqui. Mas se o futuro de Wesley aponta para a Europa, o presente do Flamengo é um desafio gigantesco: encarar o poderoso Bayern de Munique pelas oitavas de final. O empate contra o LAFC, apesar de garantir a liderança do grupo D, deixou lições importantes e o time sabe que terá que elevar o nível se quiser avançar. Quem entende bem do que vem pela frente é Danilo, zagueiro do Fla, que conhece como poucos o adversário alemão. Ele enfrentou o Bayern diversas vezes quando atuava na Europa, e foi companheiro direto de Vincent Kompany, atual treinador da equipe alemã. É uma equipe acostumada a vencer, acostumada aos grandes duelos. Já enfrentei eles algumas vezes na vida e sei o tipo de jogo que nos espera. Kompany era meu capitão no Serie, um cara que sempre exigiu empenho, intensidade. Agora, como treinador, ele é ainda mais detalhista. Vamos ter que estar no nosso melhor dia, jogando com sinergia, explicou o defensor rubro-negro, deixando claro que não há espaço para erros. Sobre o empate com o LAFC, Danilo foi sincero: a gente teve muitas chances e não conseguiu fazer. Depois, numa falha de comunicação, tomamos o gol. Serve de aprendizado, não podemos baixar a guarda em nenhum momento, mas também mostramos força para reagir e empatar. O Wallace entrou muito bem, com uma energia incrível. Isso é o que fica de positivo. A projeção é clara: o Flamengo terá que superar não apenas um dos clubes mais fortes do planeta, mas também o peso da história. O Bayern de Munique é gigante, tem um elenco de estrelas e um treinador que conhece o jogo como poucos. Mas se tem uma camisa que sabe crescer na adversidade, é a do Flamengo. O torcedor, claro, vive a expectativa com o coração na boca. A possibilidade de fazer história no Mundial está viva, e com um elenco talentoso e um treinador experiente. O rubro-negro pode muito bem sonhar com algo grande mesmo diante do colosso bávaro. Agora é com você, torcedor. Acha que o Flamengo tem força para passar pelo Bayern e seguir firme rumo ao título mundial? Comente, compartilhe com os amigos e siga ligado porque o que vem pela frente pode entrar para a história. Enquanto isso, Wesley segue em campo, defendendo o manto com dedicação, mas com um olho no horizonte europeu. Danilo comanda a linha defensiva, passando sua experiência para os mais jovens. E o Flamengo, como sempre, caminha entre o agora e o eterno, entre o presente em campo e o futuro que já se desenha além mar.